Com a ajuda do ambiente externo mais favorável a ativos de risco, o Ibovespa encostou na marca de 118 mil pontos e ficou bem perto de zerar as perdas que vinham sendo acumuladas no ano até abril. No entanto, o impasse em torno da questão do orçamento de 2021 ainda gera volatilidade nos mercados e evita uma trajetória mais positiva para os ativos locais. Na sexta-feira, dia 9, por exemplo, os investidores voltaram a buscar a proteção do dólar para se defender de possíveis surpresas durante o fim de semana. Não há indicação concreta de como o governo vai conseguir resolver a pressão do Congresso pela manutenção das emendas parlamentares que tornam o orçamento não factível, e isso eleva a tensão entre os investidores. Ainda assim, o Ibovespa conseguiu subir durante a segunda semana de abril e voltou a encostar na marca de 118 mil pontos. Já o dólar caiu contra o real apesar da forte pressão de alta na última sexta-feira. Boa parte desse desempenho mais favorável dos mercados locais se deve aos sinais de recuperação da economia dos Estados Unidos e à postura favorável a estímulos dos dirigentes do Banco Central americano. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou que o Banco Central americano vai dar suporte à economia até que essa ajuda não seja mais necessária. Essa promessa é importante para aliviar as preocupações dos investidores com o futuro aperto monetário, já que a inflação dos Estados Unidos também tem ganhado força. Com esse posicionamento do Fed, houve inclusive uma certa estabilização no mercado de juros americanos, que vinham subindo com força nas últimas semanas. E essa acomodação contribui para os ativos de risco como um todo. Tanto é que as bolsas americanas acumularam ganhos durante a semana e atingiram novas máximas históricas. O índice S&P 500, por exemplo, superou a marca de 4.100 pontos durante o pregão de sexta-feira. A política monetária também foi um assunto importante durante a segunda semana de abril aqui no Brasil. Os dirigentes do Banco Central têm defendido que uma elevação mais dura da taxa básica de juros agora deve ser mais eficiente para combater a inflação e evitar que a Selic fique muito mais alta no futuro. Inclusive, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirma que a normalização da política monetária será apenas parcial, ou seja, ainda será estimulativa para a atividade. O grande ponto de dúvida do Banco Central e do mercado como um todo é o risco fiscal. Tanto é que as discussões em torno do orçamento de 2021 concentraram as atenções durante toda a semana. Agora, na agenda da terceira semana de abril, o debate sobre os rumos das contas públicas deve dividir atenções com dois indicadores muito importantes. Na terça-feira, dia 13, serão divulgados os números de vendas no varejo no Brasil. E na quinta-feira, dia 15, é a vez dos números da pesquisa de serviços. Os números devem ajudar a entender o ritmo de recuperação da economia brasileira, que tem sido afetada pelos efeitos negativos do aumento de casos de Covid-19 por todo o país. Já nos Estados Unidos, o destaque fica por conta dos dados de inflação que são divulgados na terça-feira, dia 13, e devem ajudar a entender os rumos da política monetária na maior economia do mundo.